O outro objetivo é de entender por que construir esse tipo de máquina, como que eles vão funcionar, né? E quais são as dificuldades, né, introduzir para esses mecanismos complexos de pernas no nível do controle. Ou seja, vocês imaginam bem que uma perna tem várias motores, né, o atuador, esses atuadores são está combinado com a quantidade de pernas que você tem, que o robô tem, e o controle significa que vai ter uma parte importante com dificuldade a fazer controle de cada uma dessas pernas e também sincronizar elas para poder gerenciar o movimento após o movimento, né, do robô. Aí estamos no escopo inteiro, né, dos robôs com pernas. Estamos classificando isso por número de pernas, que vão de N pernas, muitas pernas, a uma perna, né, que é o mínimo. Essas máquinas, então, se diferenciam para a quantidade de pernas, para o que elas são capazes de fazer e também para a utilidade delas, o objetivo delas. Por exemplo, se eu estou apresentando essa pesquisa muito antiga do robô uma perna, esse é muito antigo, né? Dá para ver no vídeo, né? E um robô a uma perna, ele é capaz de se deslocar, de ficar, mas já que ele tem uma perna para manter o equilíbrio, ele obrigatoriamente tem que pular. Então, esse robô tem uma perna, ele é capaz de ir em qualquer lugar que ele quer, pulando, né? E o objetivo não é tanto de ser um robô, mas é mais um objetivo de desenvolver estuda os princípios fundamentais da dinâmica mesmo, né? É mais uma questão de estudar a dinâmica. Temos robôs humanoides, igual esse era o robô mais famoso humanoide antigamente. Esse vídeo é um pouquinho antigo também. Agora o também faz coisas bem mais impressionantes. Mas esse é o robô acima da onda. E vocês estão vendo que ele está correndo. Correr significa que ele pode andar, parar, ficar estável, andando, mas ele é também capaz de correr. E quando está correndo, quando ele está correndo, vocês podem ver que realmente tem um momento onde que ele não tem as duas pernas no chão. O objetivo dele é de ser um robô de serviço, né? Ou seja, realmente fazer serviço, tipo... Olha, capaz de, né, de fazer... Eles estão mostrando o que é capaz de fazer. Um robô de serviço, seja de comunicar visualmente com pessoas. E pode ser que tinha também aqui nessa vídeo, mas eu errei, de mostrar que ele está capaz de levar... empurrar uma coisa, levar chá. Então, comunicação e serviço para o body, seja de levantar de servir o ser humano, levantando café, coisa para beber, ou empurrando um carrinho com algumas coisinhas, ou servir de robô a entrada numa empresa para poder fazer a secretaria com inteligência artificial. Esse é o objetivo, né? Aí o robô ele tem 4 pernas, né? Ou seja, um pouquinho mais de pernas. O objetivo é mais uma coisa de resgate, né? Aí dá para ver que o robô é capaz, com 4 pernas, de se deslocar
um ambiente semi-estruturado, seja do tipo industrial, né? Então, colocar maior. Pena que suas vídeos são meio cortadas, né? Mas aí, viu, pequenininhos ambientes chato que não seria problema para o ser humano, vira um problema para um robô com rodas que não seria capaz de passar em cima desses obstáculos. Agora, esse robô é capaz, da ETHZ, de colocar a posição das pernas para poder evitar obstáculos e até se colocar numa certa posição para poder subir as paredes, né? O robô com pernas, essa pesquisa também um pouquinho antiga, né? Ele é capaz também de pular. Uma coisa bem legal. Não de muito, mas uma coisa que é complicada para estar. É capaz de fazer esse tipo de coisa. Temos também, eu vou mostrar esse robô da Boston Dynamics também, que certamente vocês já viram. Acho essa legal. Esse é mais recente, né? 2016, tem mais recente ainda. Acho que é esse. Será que é esse? Não, não é esse vídeo que eu tenho. Os fotos que eu tenho, sim. 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 Os fotos mini, seja o vermelhinho, o amarelinho lá que passou, se vende agora 100 mil, mais ou menos 100 mil euros, né? Mas é capaz de fazer muitas coisas. Então, a ideia é de ser pequeno o suficiente, rápido o suficiente, estável o suficiente para poder se deslocar e também de colocar um tipo de manipulador para poder fazer service robotics, por exemplo, né? Viu? Ele é capaz de fazer várias coisas e pegar coisas, lavar louça, talvez não, mas guardar louça sem quebrar. Eu sou serviço, mas para entrar no mundo do ser humano, o ambiente estruturado, a banana foi interessante, né? E colocar uma banana. Aí ele é capaz de, esse robô é capaz de andar. Esse era o protótipo no industrial e você está vendo que ele está com certa facilidade, ele está capaz de subir a escada e ele está meio rápido. Agora temos a versão... Não, peraí. Então, essa vídeo... More than 20 million people use Grammarly every day to improve their writing. Aí. Essa propaganda de 2020, então, os produtos, como eu falei, é um robô agora que dá para comprar. No Luxemburgo, uma empresa de construção acabou de comprar dois para poder mapear o ambiente. Acho que mais uma coisa de publicidade. Ainda é um gadget bem caro, mas ele é capaz de fazer coisas. Então, são andar, sabe? Por enquanto não faz muitas coisas, mas enfim, é capaz de andar e de mapear em 3D o ambiente, o Laser Rangefinder, talvez não essa versão, para poder modelar a ideia e de modelar o ambiente de um jeito mais preciso para poder ajudar para poder mostrar, para poder ajudar os na construção de parede, né? De prédio. Né? Então, aí não vi esse vídeo. Ele é capaz de fazer. Então, esse é
Ele é capaz de fazer muitas coisas, ele é muito ágil, tem várias sensores de câmera estéreo para poder andar, mas como vocês estão vendo, a vantagem de poder colocar várias setas de opções em cima para teleoperar ele, mas a ideia seria mais de deixar ele completamente autônomo para poder fazer alguns medidas, por exemplo, isso aqui, né? Tá vendo? Ele tem aparelho para poder mapear em 3D, em vez de ter alguém fazer, então seria isso. Mas podemos imaginar que no futuro será um robô de inspeção, de segurança, ou de resgate até, porém não sei se com as pernas finas dele ele ia conseguir muito a fazer resgate, né? Estou tentando ver o que ele é capaz de fazer, subir escada com uma certa agilidade, né? Uma coisa boa, bem feito. Bom, é legal, a mobilidade é legal, é capaz de fazer várias coisas, um jet autônomo, mas a utilidade ainda fica limitada. Aí temos um PUC, que é um Laser Rangefinder 3D, um Velodyne, e tinha uma câmera de surveillance. Então, para fazer esse tipo de... Esse é um Laser Rangefinder que está pegando em 3D na periferia, e viu, ele está conseguindo mapear. Então, essa é uma das possibilidades de coisas a fazer, para poder modelar em 3D, observar, mas é nada que o ser humano não poderia fazer. Esse aparelho aqui me parece que é uma coisa de medir também para medir em 3D coisas essa é uma câmera a partir para medir em 3D o ambiente de um jeito. Esse é o tipo de aparelho que existe dentro da engenharia civil. Enfim, bom, voltando, então pode aumentar a quantidade de pernas também. Esse meu robô que eu desenvolvi para ir para a Lua, ele não tem a versão que transforma em pernas em rodas, mas é capaz de andar em ambiente e de guardar como um inseto aqui, como esse octopode, né? Porque vou passar um pouquinho rápido, que tipo uma aranha. Então a ideia é de ser bem inspirado, né? E com pernas simples de reproduzir o movimento de uma aranha. Também não faz muitas coisas além de andar e se deslocar no ambiente. Todos esses tipos de robôs podem ser modelados no VRF para poder testar o algoritmo de controle. A vantagem de ter várias pernas é que você pode usar até 4 pernas para poder se andar e o resto das pernas sobrando como eventualmente manipulador, né? Interagir com o ambiente. É isso que está no outro escopo dos robôs com pernas. Então, são pernas bem simples. Cada perna é simplesmente um motor que está girando. Então, está gerando, sincronizando a ideia é só de girar ele numa certa velocidade e numa certa diferença de ângulo para poder gerenciar uma wave, né? E essa wave, essa vaga, é isso que vai fazer esqueci o nome em português, é isso que vai fazer que o robô vai ser capaz de andar
e até de andar em cima de objetos bem complexos, de terreno bem rugoso. Cada um parte entre par de pernas, de patas, né, está separado por com um joint passivo, tipo gimbal, que vai em 3 direções, né, 3 rotações, para poder se adaptar, se adequar ao movimento. Então, c'est bem articulado e ele é capaz, como você pode ver, de se deslocar num ambiente bem acidental. Um ambiente que seria um ambiente destruturado, como que se acha dentro da natureza. Então, a ideia dessas pernas são realmente desse robô de ter várias pernas, vários objetivos, né? Várias possibilidades, habilidades a se deslocar, com vários objetivos, né? De reproduzir a natureza, ou de estudar a dinâmica, ou de ser uma coisa entre os dois, para reproduzir o movimento dos humanos ou de um animal ou de um mamífero. Então, vocês estão vendo que a quantidade de pernas, né, vai influenciar a dificuldade, a complexidade mecânica, tanto a complexidade mecânica que a complexidade do controle. Por exemplo, aqui no escopo extremo, na direita, onde temos muitas pernas, a complexidade mecânica e de controle é muito limitada, é muito reduzida, porque essas pernas são muito simples, né? Só um grau de liberdade, basta só saber onde que ela está e a velocidade que está atuando para poder sincronizar isso às outras pernas, para poder gerenciar essa onda que vai fazer o mecanismo andar. E do outro lado aqui, do outro escopo, temos esse robô que está pulando, e com complexidade mecânica não tão complexa, porque ele tem só de colocar, saber como colocar a posição da perna, tem 2 graus de atuação, né? Seja 3, na verdade, né? De posicionamento, seja uma rotação em X, uma rotação em Y e uma atuação em Z, né? Se Z é a coisa assim, para poder pular. E o resto é tudo com a complexidade para poder manter a estabilidade ou para poder se deslocar a um certo lugar, é feito só via um controle dinâmico, pode ser complexo, mas é um controle dinâmico. A utilidade desse robô realmente se limita a estudo da dinâmica, né? Se vocês estão vendo, então, dá para fazer. E aí esse robô bipede, né? Tem um robô humano, ele tem pernas complexas, né? Porque ele tem bastante grau de liberdade, né? Para cada uma dessas pernas, tem uma complexidade mecânica relativamente alta, porque tem bastante de motor, e também uma complexidade de controle para poder manter a estabilidade, andar, correr e pular. E podemos fazer uma análise, então, esses animais aqui, que seria um mamífero, né, de 4 pernas, tipo um cavalo, e isso seria mais insectos, né, quando começa a ter mais que 4 pernas, não são mais mamais, mas são mais insetos. A complexidade das pernas pode ser um pouquinho complicada mecanicamente, seja em termos de quantidade de grau de liberdade, porém tem menos que quando tem suas 2 pernas. E o controle fica mais simples, porque a posição é complicada, o posicionamento da perna fica complicado do mesmo jeito que o 4 pernas, mas pode ser simplificado, né? Se tem mais pernas assim, e também o controle, né, tem mais possibilidade de fazer coisas mais simples, porque de base, com mais de 4 pernas,
a estabilidade é maior, né? Fazendo uma analogia com a natureza, né? Se considerarmos que nos corpos mais para a direita são mais insectos, né? Mais de 4 pernas são mais insectos, e aqui são mais mamífero com 4 pernas, mamífero, e com 2 pernas, ser humano, dá para ver que quando nasceu um insecto, né? Quando o insecto nasce, imediatamente ele é capaz de andar, né? A maior parte dos mamíferos, principalmente com 4 pernas, são capazes de se levantar em algumas minutos e de ser capaz de andar. Que é o caso, por exemplo, quando um cavalo está parindo, né, o cavalinho ele está logo cedo ele está se colocando em pé e é capaz de andar algumas minutos, mas para nós, né, seres humanos, bipédos, aí demora muito mais, 7 meses, mais ou menos, para poder começar a engatinhar, e a partir de 6 meses a 1 ano, um pouquinho mais, depende das crianças, ser capaz de andar. Isso significa que? Significa que, em termos de complexidade do controle, de sincronização, o insecto que está capaz imediatamente de fazer o que ele tem que fazer, e porque o controle é mais fácil. O mamífero de 4 pernas, ele tem um pouquinho mais de dificuldade, o controle é um pouquinho mais complicado, mas com 4 pernas, rapidamente ele é capaz, em alguns minutos, ele já está programado, já está capaz de calibrar os parâmetros do cérebro para ser capaz de ter o equilíbrio e de ser capaz de andar e depois de galopar. E o ser humano demora muito mais tempo porque o controle é mais complexo, tanto cognitivamente que na atuação, né? Tem que demorar meses para poder ser capaz de andar, de engatinhar, andar, correr, pular, e as coisas que ele é capaz de fazer depois são bem mais complicadas. Tá? Então, é para fazer uma analogia com a natureza. Tá. Isso eu já falei, né? Então, para fazer esse movimento, esses gates, são gates, né? Quando está fazendo crawling, não sei como se fala em português, crawling, né? Engatinhar, né? Com 4 pernas, somos mais instáveis, então precisamos de menos controle, né? Porque já de base, se você não faz nada, não vai cair, né? Que é diferente desse robô que, se para de atuar, é de ser controlado, cai imediatamente, né? Então, com 4, precisamos de mais ação de controle que com outro tipo de gate, né? E especialmente fica mais complicado quando tem duas pernas, e fica muito mais complexo na parte de controle e coordenação para poder manter a estabilidade e conciliar a gerenciação do movimento. Tá? Então, aí temos o conceito de Static e Dynamic Gate. Então, Static Gate seria um movimento de marcha para avançar, que não necessita uma atuação para ficar estável no combate. Por exemplo, se eu colocar esse robô aqui sem andar, com o motor travado, esse robô até esse robô começar travado, em uma certa posição, bloqueia os motores, ele vai ficar estável, não vai cair. Para poder andar, ele pode fazer o seguinte, seja de andar, como nós vamos ver, de levantar um pé e simplesmente estando sempre andando com ficando estaticamente estável, seja de não tombar, não cair. É muito simples, nós vamos ver isso, né? Então, o sistema é estaticamente estável e não vai cair. Agora, tirando a quantidade de pernas, esse static gate, essa gate que é de colocar as pernas de certo jeito para poder
levantar, mexer o corpo para poder sempre ficar estável e parar a qualquer momento sem cair, está ficando menos de verdade quando está indo nessa direção, nesse escopo do robô, com menos pernas. Ou seja, que lá tem que ter, para poder ganhar principalmente eficiência, tem que ter um sistema dinâmico, ou seja, onde você está usando a inercia do seu corpo no movimento para economizar energia e ir mais rápido, né? Então, aí o sistema fica instável, mas você está procurando essa estabilidade para poder usar o movimento, a atração terrestre que vai te fazer cair, para poder avançar mais rápido, é a mesma coisa que você está correndo, né? O sistema fica, então, estabilizado com um ciclo limitado, que é o caso aqui, sempre, quando ele pula, o tempo que ele está pulando, ele vai ter um tempo de colocar a perna para um lugar, e se você para de atuar, o robô vai cair. Que ainda não é o caso aqui, e começa a ficar o caso um pouquinho com esse tipo de robô bipede, porque nós vamos ver por quê. Tá? Aí uma vídeo que está mostrando exatamente a parte desse escopo aqui, onde que para manter a estabilidade, seja não cair e avançar numa certa direção, o robô ele sempre tem que ter uma posição, um thrust, onde que ele está pulando ele, e usando outro grau de liberdade para poder controlar onde que vai colocar, seja que ele vai empurrar o centro de gravidade dele para cair na frente, para avançar e colocar apenas, o tempo que ele está pulando, colocar apenas na posição certa para poder absorver o choque e dar e controlar. A partir do momento que ele não vai, ele não controla nada, né? Então, isso no momento que a perna cai no chão de novo, é o tempo que está absorvendo o choque, para poder dar a direção, né, da força para o centro de gravidade dele, dar a direção da velocidade de onde que ele quer ir para o centro de gravidade, né? Seja de apertar, tocar o chão e dar uma apurada numa direção para poder, onde que ele sabe que ele vai ter que balancear quando vai tocar de novo para poder fazer esse movimento aqui. Tá? É claro? Com dedos fica mais complicado de explicar, mas tudo bem. Então, um bom compromisso para poder beneficiar de tudo e da simplificar e das vantagens de ter static gate e dynamic gate é de ter mais que duas pernas, menos que 6 pernas, seja 4 pernas. 4 pernas é um bom compromisso, porque você pode ter static gate, seja de andar um jeito como que nós vamos ver, que está estável, e dynamic gate, seja um jeito que está mais economiza a energia, fica mais rápido e dá para fazer coisas legais de andar aí. Subir parede, né? Subir escada, por exemplo, fazer esse tipo de coisa. E tem relativamente simples, uma complexidade relativamente simples nos graus de liberdade de cada uma dessas pernas, com a possibilidade de não colocar eventualmente o tornozelo, seja de colocar pé que são pontual, seja são pé, esses pés são pontuais, seja que quando você está, onde você sabe exatamente onde que vai ter o contato, né, no chão, porque basta só ter uma bolinha, né? Quando está tocando no chão, você tem sensor de pressão, você sabe exatamente onde que tem a direção da força. Se o pé que está apertado no chão, você tem muitos vetores de resistência, né? E a soma de tudo isso não é muito bem, faz um vetor, né? E não sabe muito bem onde que está em cima do pé, né? Exatamente em qual direção. Fica mais complicado, tem que colocar muito sensor para poder ter uma resolução disso. E colocar especialmente um mecanismo aqui ativa, seja o motor, né, para poder ajudar no movimento, o passivo com o spring para absorver, para poder ajudar o movimento. Então, tornozelo é complicado, aí com pernas
point fit, né, pontudo, né? Aí você tem a vontade de diretamente onde tem o contato, você sabe onde que tem o contato, você tem colocar um sensor de força, você sabe a orientação dessa parte do pé, então se tem uma força que está aplicando, você sabe onde que ela está e como que é. Então, e os vetores de contato no chão são fáceis de calcular e isso ajuda grandemente para poder para o controle. E fica robusto também, né? Não fica travado. O único problema de pé pequeno é que você pode ir super rápido, ele vai ser um pouco positivo, né? Pequeno dá para ir rápido, mas o problema é que você pode escorregar mais fácil, ou pode jogar dentro de um ambiente mais natural, se há areia você vai se afundar mais fácil, se tem muitas pedrinhas, pode ser que você vai escorregar mais fácil, ou cair dentro de um buraquinho, vai ficar mais quebrado. Então, são coisas que depois tem que resolver com controle, né? Aí, esse robô de 4 pernas, ele tem só 3 graus de liberdade por perna. Então, esse é o mínimo. A quantidade mínima, você lembra? Eu falei para você, a quantidade mínima de atuador de 3 graus de liberdade para poder colocar posição e orientação no chão, né? Que são 3. Então, você não tem redundância, você tem holonomicidade, né? Que eu falei da outra vez. Que é o caso desse robô, né? Ele tem 1, 2, 3 graus de liberdade. Aqui ele tem um passivo, né? Só para absorver, mas é quase pontual. Aí ele tem um, viu? Sempre tá. Essa é mais uma questão de adaptação, né? Tem um pequenininho spring, né? Uma pequena mola dentro que faz que o pé se adapta, né? Mas não, ele não vai. É mais para uma questão de estabilidade no chão, mas para parecer mais um animal mesmo, mas não faz nada. Mas aqui tem um switch que vai falar que vai falar que o pé está no contato no chão, né? Esse robô é feito para estar de qualquer jeito em cima do chão horizontal, não é para escaladar ou pular em cima de uma escada, é incapaz de fazer isso. Então, esse sistema é robusto, ele andava, né, quando tinha bateria, andava de um jeito estático, né? Ou seja, de sempre guardar um centro de gravidade, como nós vamos ver, dentro do polígono de sustentação, ou seja, se tem só 3 pernas, esses três pés no chão definem um triângulo onde que a projeção do centro de gravidade está, se ela fica, a projeção no chão do centro de gravidade na direção do campo gravitacional fica dentro desse triângulo de sustentação, vai ficar ou não vai ficar estável, e para poder andar ele está aumentando, mexendo o movimento. Nós vamos ver isso agora, eu vou explicar como funciona. Bom, agora mesmo. Então, para esse robô, o Aigo, aqui, ele estava só fazendo static locomotion, onde que temos uma gate que funciona assim, onde que sistematicamente, a qualquer momento, o robô está apoiado por, no mínimo, 3 pernas. Ou seja, quando ele está fazendo nada, as 4 pernas estão no chão, aí ele está estável, porque a projeção do centro de gravidade está dentro, imagina essa perna aqui no chão, você vai ter um polígono de sustentação, está esse retângulo, né, esse polígono, esse quadrilátero, e o centro, a posição do centro, a projeção vai ser no chão. Tá? Agora, quando ele está andando, né, aí fica estável, porque mesmo com 3 pernas levantadas, estamos com o apoio a 3 pontos, esse triângulo de sustentação está definindo, e a projeção do centro de gravidade no chão vai cair dentro desse triângulo. Aí significa que ele não vai tombar, né?
Imagina que se o centro de gravidade aqui estava mais para cá e que a projeção dele era de aqui, você imagina bem que o robô iria tombar, né? Porque gerencia um torque que vai fazer que ele vai tombar, ele vai tombar nessa direção, vai ter um torque em torno desse vetor aqui, né? Dessa direção aqui. E aí, para poder andar, então, ele vai levantar uma perna, colocar essa perna mais para frente e mexer, fazer um controle simplesmente com as outras pernas para puxar esse centro de gravidade a ficar sempre dentro desse polígono de sustentação, né? E levantar a perna, e sempre o controle significa sempre ficar com certeza que isso fica o mais dentro possível, para evitar a perturbação do centroide desse polígono de sustentação. Se tem uma perturbação para não cair, né? Então, só fazendo um shift, um deslocamento do centro de gravidade, ele vai ter a possibilidade de andar numa certa direção, controlando simplesmente a posição do centro de gravidade no chão. Tá claro? Tá? Aí a perna vai avançar, ele vai colocar aqui, e ele vai avançar o corpo para poder, essa é a cabeça, né? Para poder avançar assim. Se não fica claro, vai ficar aqui. Então, vai ficar aqui, né? Aí dá para ver que o robô está colocando o corpo um pouquinho do lado para deslocar o centro de gravidade para cá. O triângulo de sustentação tem a projeção dele dentro, e ele está continuando a mexendo para poder avançar e planificar. Então, simplesmente planificar onde que você vai colocar as pernas e como você vai deslocar o seu corpo para poder controlar o centro de gravidade. Aí dá para ver que o robô é extremamente estável, é bom para poder andar e até em cima de lugar bem complexo, né? Destruturado, mas dá para ver também que esse movimento é muito devagar e não parece energeticamente eficiente, porque cada vez você tem que forçar as pernas para poder, você não usa a inercia, a sua própria inercia, a energia é gastada, né? Você desloca o seu centro de gravidade, então você está dando uma inercia para o seu corpo, o robô está dando uma inercia para o corpo, mas essa inercia é controlada e parada até para ficar guardada sempre dentro desse centro de gravidade. Então, é por isso que esse movimento, sendo um movimento rápido e não energeticamente eficiente, que os animais não usam muito essa coisa, só em situação particular, onde que tem que estar estável, porque está escaladando uma coisa, ou porque está indo devagar, sem fazer barulho, para poder se aproximar do animal para poder correr, por exemplo, esse tipo de coisa. Mas depois vai começar a correr, e aí vamos passando quando, né, o leão ou o gato está indo devagar para andando daquele jeito que a gente viu, né? Bem devagar, bem estável, bem silencioso, com bem controle de onde que ele vai colocar as pernas, as patas para poder avançar perto do animal que ele quer comer. E quando fica perto o suficiente, vai tentar pegar o animal de um jeito rápido, mas se o animal está correndo, aí o que vai acontecer? Ele vai ter que passar de uma locomoção estática a uma locomoção dinâmica. E aí é outro jeito, né? Aí é mais eficiente, é mais rápido, mas o controle fica muito mais complicado. Eu vou explicar por quê. Aí o corpo, durante a execução da gate, né, do passo, o corpo, o peso do corpo vai ser sustentado por menos de 3 pernas, ou seja, duas pernas, uma perna. E aí como que vai fazer para o seu robô para o pé? Aí ele vai ter que
mexer duas pernas no mesmo tempo, múltiplas pernas, 2 ou 3 pernas no mesmo tempo. E aí dá para entender que, por exemplo, se ele mexe 2 pernas ao mesmo tempo, o robô vai ter que, a cada passo, ele vai ter que manter a balança, ou seja, controlar o centro de gravidade para poder projetar ele na direção do que ele quer. Porque se ele está só querendo ficar no mesmo lugar, né, com 2 pernas, vai acontecer isso, né? O corpo, a projeção do centro de gravidade vai cair fora dessa linha de sustentação. O único jeito de ter se cair em cima, exatamente em cima dessa linha de sustentação, o robô vai ficar estável, mas um ventinho já vai cair, né? Nós bipédes, quando estamos em pé, não precisamos manter assim, porém estamos tendo um controle do centro de gravidade, mas a posição não é uma linha que temos entre os dois pés, porque a surface é uma surface que temos no pé com a outra surface do pé, então é mais uma surface, não é uma linha, mas é uma linha bem grossa que temos nos bipédes. É por isso que nós estamos em pé, estático, controlando esse centro de gravidade para não tombar, né? Seja que se eu tenho a projeção do meu centro de gravidade dentro dessa surface aqui, que são meus pés, eu vou estar, se eu começar a avançar um pouquinho na barriga, o centro de gravidade vai começar a sair, aí eu vou começar a tombar, e aí eu vou ter que colocar o pé para não poder cair. Se eu estou sentindo que meu centro de gravidade está me desequilibrando, esse tudo já cabreado no cérebro, né, nós vamos controlar para colocar mais para trás, né? Tá? Então, mas para esses animais, para esse robô que tem 4 pernas e pé com tudo aí, sabemos exatamente onde que está o ponto de contato, mas realmente não é uma surface, é uma linha fina que temos aqui. Então, o robô ele vai ter que simplesmente mexer 2 pernas para poder colocar onde que tem que colocar as pernas para compensar o fato que ele vai tombar, né? O fato de colocar aqui a projeção assim vai ter em torno dessa linha aqui nós vamos ter uma geração, né? Uma geração, né? Um torque que vai estar ser gerenciando, e aí ficar instável, mas fica um movimento que está bem indicado para movimento rápido, porque ele rápido, ele se adapta, né, viu? Agora ele não está vendo, o robô não está vendo os obstáculos, mas ele está sentindo que tem um obstáculo. Então ele vai compensar com onde que ele vai colocar a pata. Uma das 2 patas que estão levantando, sempre tem 2 patas no chão, né? Ele vai compensar isso, as patas que estão levantando, para compensar o fato que ele vai cair, né? Então, aí é super legal porque ele vai ser capaz de se adaptar dinamicamente ao ambiente e dar uma direção de onde que ele quer ir, né? Então, fica energeticamente estável, rápido também, porque está usando a projeção do centro o fato que esse torque vem de graça, não é o atuador, é a natureza que está fornecendo, né? Então, usando esse torque e aproveitando as pernas no chão, dá para colocar esse ponto de centro de gravidade onde você quiser, né? E usar o fato de cair para poder usar esse torque, essa energia que vem de graça na natureza, para poder se deslocar de um jeito mais rápido. Então você precisa de menos energia gastada e fica assim, tá? Mas o problema é que fica muito mais complicado em termos de atuação e controle, ou seja, de como eu vou colocar os pés e como eu vou coordenar os pés e onde que eu tenho que colocar os pés e a qual velocidade, né? Tudo isso fica um challenge da robótica no caso de uma locomoção dinâmica, né? Uma dynamic case. Ok? Tem perguntas até agora? Não? Vamos continuar ainda. Sim. Ok. Então, a parte de controle então dessa locomoção, a gente viu
que quando o robô ela está definido por a sequência, né, o padrão de movimento que você está fazendo. E o timing desses passos, né, como você vai sincronizar isso. Uma perna, com duas pernas, com três pernas, ou até com quatro pernas, se você está pulando, né? Mas vamos falar de uma a três pernas levantando, a qualquer momento. Isso é o static work. Você está vendo que a qualquer momento, aqui estamos com a perna de frente, a direita, a perna de esquerda, a perna de frente. Vou pôr um crash. Um segundo. Acontece. Quando eu estou usando... Não, mas não é isso. Esse é outro. Desculpa, gente. Então, o robô está andando, sempre levantando uma perna. Se ele quer mostrar o movimento, se dá um crash de novo, caraca. Não tem, funcionou. Me deu um crash uma vez, mas... Uma raiva isso. Vamos ver. Então, ele está colocando uma perna cada... Acredito, ele vai fazer de novo. Deixa eu fazer uma coisa. Vou colocar só um display. E talvez funciona. Então, ele está colocando... Isso não é possível, isso. Que bosta. Ontem funcionou direitinho. O que eu tenho que ver de ligar, né? Ele está carregando outro... Tem diferente de ontem. Será que porque eu estou com uma apresentação? Eu não tinha testado com... Deixa eu desligar a câmera.
Donc, eu acho no... Vamos fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar assim. Isso. Olha. Aí vocês estão vendo que o robô está andando sempre com uma perna e mexendo com esse staticô, viu? Uma perna no chão, sempre uma só está levantando. É aí que ele está andando. Okay? Esse é o staticô. Agora nós vamos ver o Dynamic Trotting. O Dynamic Trotting, aí ele tem sempre duas pernas diagonal, né? Que estão tocando no chão, né? Aí ele tem... seja, quando tem duas, quando no momento tem essa parte aqui onde ele não está tocando, mas quando está no chão, quando está tocando no chão, ele tem essas duas aqui, isso e isso que estão tocando, e isso que não estão tocando. E assim, e nesse momento aí que ele está dando o thrust, o pulo, para poder dar na direção de onde que ele tem um controle sobre o centro de gravidade. Né? Então, ele está dando sempre duas pernas opostas, né? Agora são essas duas aqui, que estão ainda no chão, que vão puxar para ir para frente. A esse momento aqui não vai ter nada de tocar no chão, mas as duas aqui e aqui vão tocar no chão para poder, durante um certo tempo, dar a posição, o thrust necessário para poder andar. E aí vai. Esse é o Dynamic Trot, né? Esse é o Dynamic Trotting, né? As pernas diagonais que estão tocando. E finalmente o Galop, né? Onde está o Galop? Static, Trot, Galop, aqui. Aí o Galop, ele vai ter só uma perna que está tocando no chão, só algum momento onde não tem nada, mas no máximo ele vai ter uma perna no chão. E o Rotary Galop, ou seja que cada vez uma. Tac. E com esse movimento ele está corrigindo, perpetualmente corrigindo. Cada vez que tem uma perna no chão, ele vai dar empurrar, né, de uma certa direção. Aí vocês não estão me vendo. Vou colocar de novo, está tocando. Quando vocês estão me vendo, as quatro pernas sempre tem uma perna no chão que está empurrando numa direção, depois é outra, depois é outra, depois é outra. E aí que ele vai poder conseguir controlar, usar a inercia do corpo dele, só controlado dinamicamente, onde que ele está projetado no centro de gravidade, quando ele pode, seja quando tem um pé no chão. Então tem um problema de onde que eu vou colocar o pé, prever, na fase de caída, onde que eu vou colocar o pé que vai estar no chão e em qual direção eu vou gerenciar um thrust, ok? Essa parte de
dinâmica. Agora eu vou precisar do meu extended. Aí. Deixa eu quebrou tudo aqui. Ok. Para voltar a minha apresentação. Desculpa, gente. Sinceramente que estamos ficando atrasados. Que saco. Então, tomara que... Agora vai. Então, vocês estão entendendo aqui, então, que tem duas partes. Então, essa foi a sequência dos gate patterns, né? E aí temos a parte de onde que nós vamos colocar... Vai dar um para de novo. Onde que... Ai, tá caralho. Eu vou ter que abrir o PDF, né? O PDF vai funcionar. PDF, PDF. Então, vocês vão entender, então, que tem a parte a sequência de onde definir o gate pattern, seja, onde que nós vamos colocar, como vai ser o timing de colocar as pernas onde que precisamos colocar, esse é para o controle do centro de gravidade, né? Mas para poder fazer isso, nós vamos ter que saber onde que nós vamos colocar o pé, né? Seja para não poder tombar e para ter para ter o controle do centro de gravidade, né? Seja de colocar o pé no lugar certo para poder manter essa estabilidade. Fazer avançar o corpo do robô na direção que você quer, né? E também é importante de saber onde você vai colocar, dependendo da elevação do terreno e para passar em cima do obstáculo, seja de como você vai controlar individualmente essas pernas para saber onde você vai ter que colocar elas para poder realizar esse papel. Então, isso é uma coisa que tem mais a ver com a parte de cinemática, né? Onde que eu vou colocar os pés, né? É a parte cinemática. Agora, uma vez que os pés estão no chão, os pés que estão no chão, os pés que estão no chão, vocês vão ter que definir qual vai ser a força, a aceleração que vocês vão colocar para o body, para poder gerenciar, projetar esse centro de gravidade para frente, na direção do movimento, né? E ainda até manter, né, fazer um controle de força, um controle de força, né, de velocidade, de onde que você vai colocar, de força principalmente, qual é a pressão que você vai colocar a cada pé que está no chão, para poder jogar esse centro de gravidade onde que você quer, para poder pular, para poder avançar o corpo do robô e economizar energia. E isso dá para ver que tem a ver mais com uma parte dinâmica, né? Mais uma parte dinâmica, né? Então, nesse sentido, nós estamos com duas partes diferentes, que é uma parte cinemática, de posicionamento e trajetória de perna independente, e dinâmica, que é a parte de controle da força para poder onde que eu vou controlar esse centro de gravidade. E tudo isso está sincronizado para fazer numa sequência que vai definir a parte de avanço do robô. Tá? Nós vamos trabalhar, e tem uma atividade
onde que nós vamos focar sobre essa parte aqui. Porque se eu pôr essa parte aqui, já dá para ter um static gate, ou seja, avançar de um jeito legal. O robô poderia avançar sem, do jeito que eu mostrei na vídeo, onde que ele está indo bem devagar, como que se ele estava se aproximando de uma prey, né? Tá bom? Mas nós vamos focar, a atividade vai ser principalmente sobre o controle de uma perna do tipo desse robô lá ou desse robô lá, e de posicionar, saber onde posicionar essa, né? Fazer a cinemática direta e inversa, né? dessa perna, que não é um manipulador, e até fazer um controle do movimento do pé. Ou seja, fazer um círculo, né? Não vamos ter tempo de tocar a parte de dinâmica, nem de controle de gate. Vai ser só uma perna, mas já que é uma introdução, é só para vocês terem noção sobre essa coisa, tá? Beleza? Tem perguntas? Desculpa, gente, pela parte que deu errado. Até eu estou pensando, será que nós vamos para a próxima apresentação? Eu queria fazer, mas com tudo isso, eu fui mais devagar. Seria uma revisão da parte dinâmica. Eu acho que eu consigo fazer 40 minutos. Acho que dá para fazer. Então vamos fazer. Tá. Tem perguntas até agora? Tudo bem? Estou indo bem devagar. Agora nós vamos passar a outra coisa, mas ver uma revisão sobre alguns ferramentas matemáticas que são necessárias para poder fazer cinemática. Tudo bem? Vamos lá? Bom. Acho que eu consegui fazer em 40 minutos. Então, o objetivo então vai ser de aprender, para quem não viu, de se refrescar, né, a cabeça com alguns mecanismos, ferramentas básicos, como, por exemplo, translação, rotação ou transformação homogêneos de multicorpo, né, de sistema multicorpo. E outro objetivo vai ser de ser capaz, mais tarde, né, de descrever o movimento e as restrições para uma plataforma móvel, tipo robô com pernas ou robô com rodas. Primeiramente, nós vamos ver algumas definições e o tipo de movimento que pode ter. Nós vamos falar de vetor de transformação de coordenadas. Nós vamos falar de vector differentiation, velocidade, né, globalmente, e fazer uma recuperação de tudo isso, que são as bases da base para poder ir mais para frente com os movimentos que nós vamos ver, os movimentos que nós vamos ver para poder controlar uma perna. Tá? Ok. Então, introdução. Então, a definição da cinemática, né? A cinemática é a descrição do movimento de pontos, do corpo ou do sistema de corpos. Essa é a definição de cinemática, né? O movimento significa motion, né? Movimento significa posição, significa também velocidade, significa também aceleração. Até significa jerk, que é a aceleração da aceleração, mas isso nós vamos deixar do lado, né? Essa definição, né, da cinemática significa que nós vamos tudo que considera o movimento sem considerar o que está produzindo o movimento. Esse é o trabalho da dinâmica. Você lembra? Eu falei a parte tinha duas partes, né? A parte cinemática, que era como fazer a geração do movimento, né? O controle do movimento da perna, como saber onde que esse end effector está, onde colocar a perna no chão, né? Isso era a parte cinemática, e uma vez que a perna está no chão, como ela vai empurrar as pernas para poder controlar o centro de gravidade, essa é a parte de dinâmica.
Nada a ver. Aí estamos só falando do controle, só falando do o robô está ali, ele está mexendo a perna, está no chão, ele está mexendo a perna, para saber onde que ele vai colocar essa perna no campo de posição que ele tem, né? Então, o movimento que nós vamos descrever para poder colocar a perna a um certo lugar. Essa é a cinemática, né? Para fazer isso, então, nós vamos ter que fazer uma simulação cinemática e controle seja no sentido de controlar a posição objetiva, né, da trajetória do end effector. Não controle dos motores no sentido de qual torque que nós vamos aplicar, qual é a velocidade que nós vamos, qual é a aceleração que nós vamos colocar a cada atuador. Isso não é o problema da cinemática, tá? Os tipos de movimento que temos para um corpo simples é a translação, né? O que significa a translação? Translação significa que todos os pontos do corpo estão indo numa direção paralela e igual, né? Ou seja, que a cada um desses pontos vai ser aplicado para ir daqui até aqui, subir um vetor dessa distância aqui, do centro, fazer a mesma coisa de aqui até aqui. Essa distância daqui até aqui, esse vetor, né, de movimento, é o mesmo que o vetor de movimento aqui, o mesmo que o vetor desse ponto aqui, que é o mesmo que esse vetor desse ponto aqui, tá? Essa é a translação. Rotação, né, que é um ponto dentro, rotação pura, é um ponto dentro desse corpo está fixo e os outros estão girando em torno desse ponto. Essa é uma rotação pura, né? Por exemplo, a roda que está girando em torno do eixo, né? O centro não está mexendo, né? O centro não está girando, é um ponto que não está girando, tá? E uma combinação dos dois, que é a rotação combinada à translação, que faz que temos um centro, que sempre, porque uma rotação então sempre tem um ponto que está fixo, só que ele está fixo a um determinado ponto, a um determinado momento, e é lá que está girando tudo em torno desse ponto, e esse ponto se chama o centro instantâneo de rotação, ele está continuamente mudando. E, normalmente, o ponto de contato está com o chão. Vou voltar a essa coisa. Se você olhar, essa coisa vai andar. O ponto aqui vai ter uma rotação dessa roda em torno desse ponto aqui de rotação, ponto, né? Em torno desse ponto de contato. Há um momento depois desse ponto de contato está aqui. E sempre o centro instantâneo de rotação está avançando, ele está se translatando. Não está aparecendo a mouse? Sério? Não? Espera aí. Eu vou fechar a apresentação e abrir de novo. Que bosta! Um segundo. Close presentation. Aí. Não é a apresentação que eu tenho. Aí. Up. Agora sim? Agora sim, né? Enfim, eu estava falando, esse centro de rotação instantânea é no momento no lugar eu vou voltar. E no momento da rotação, né, ele está sempre se deslocando, porque o ponto de contato com o chão. Seja que sempre nós vamos ter uma rotação da roda em torno desse ponto aqui, né, o centro vai ser, você pode calcular esse vetor, esse ponto aqui vai estar translatado e tem uma translação desse ponto aqui e uma rotação em torno desse ponto de contato que é o centro instantâneo de rotação. Ou seja, cada vez a roda ela vai para frente, seja que o centro fazendo isso,
né? Esse chão, aonde está aqui, seja sempre nós vamos ter uma rotação em torno desse ponto instantâneo. O próximo delta T, né? O ponto de contato, ele avançou, seja que o centro instantâneo de rotação, seja que a um determinado momento, o ponto de contato está aqui, e está uma rotação em torno desse ponto aqui. É claro? Tá? Se temos uma rotação, o rolamento, né? Rolagem. Tá? Então, se tem escorregamento, aqui é outra questão, mas vamos falar que é um rolamento puro, então o centro de contato, o centro de instantâneo de rotação está no contato e estamos passando toda a energia para fazer essa rotação em torno desse centro de rotação. Tá? Vetor e coordenada de transformação. Então, para descrever então um movimento, né, esse tipo de movimento, nós vamos precisar, vamos definir um corpo, né, móvel no espaço, que tem um ponto fixo P nesse corpo. Esse ponto, então, nós vamos precisar de frame de referência. Vamos colocar um frame de referência que é o frame inercial e um frame fixo que ele não mexe, né? E um frame que está não se mexendo no mundo. Então, cada ano, o frame inercial de referência internacional está mudando dependendo da sala na qual eu estou. Aí vai ser o contínuo da minha sala aqui. Vocês não podem ver, mas tem um contínuo aqui. Esse é o contínuo internacional. Ou seja, que o mundo inteiro está referenciando o mundo inteiro. A galáxia inteira, não, a galáxia não pode ser. A Terra inteira está referenciando o 000 dela com esse contínuo da minha casa. O ano passado era da sala onde eu estava. Esse ano, minha casa é aqui. A pandemia fez que tinha uma leve diferença da coisa, né? Porque sempre é a mesma sala. Então, ela é oficial dentro da sala da organização, o coordinate frame inercial, né? O frame inercial mundial, né? Todo mundo, né? A NASA estava fazendo essa calculação, tudo baseado no contínuo da minha sala aqui, né? Mas agora, esse ano, ele tá lá vou mostrar para você até, tudo rumbo aqui, essa coisa aqui, ó, desculpa a bagunça, né? Aqui, então, tem um Z aqui, tem um X e tem um Y, tá? Esse é o internacional, tudo bom? Beleza. Vai ser esse contínuo esse ano. Enfim, esse ele é fixo, ele não se mexe. Mas no corpo nós vamos colocar também um frame fixo, que está, esse frame B, que está o frame de referência, estamos grudando a esse corpo P, ok? E nós vamos definir um vetor, então, para definir a posição desse ponto P em referência ao contínuo internacional inertial frame, podemos definir esse vetor OP. Então, esse vetor OP vai ser o R gordo, né? O bordo, né? Esse significa que é um vetor. Tem um vetor 3 por 1, que é o vetor OP, a distância OP, em referência ao sistema de coordenadas do frame I. Então, nós vamos chamar isso de ROP em referência exprimida, em referência a I. Okay? Aí sabemos que podemos adicionar vetor, né? Por exemplo, talvez eu estou capaz de saber onde o espaço em referência a esse frame aqui, onde que está esse frame que está ligado ao meu objeto voador aqui, né? Então, eu posso fazer ROP em referência a I é igual a ROB mais ROP. Só que tem que ser exprimido, esse vetor tem que ser exprimido no mesmo referencial, seja que tudo seja exprimido ao referencial I. Aqui. ROB de I, ROP de I é igual a ROB de I mais RBP de I. Né? Em referência a esse termo aqui. Seja que BP de I é a distância I menos I mais em X, I menos I em Y. Tá? E aí você pode definir a coisa. Então, diferente. Então, vocês estão vendo que
nós vamos ter que transformar isso, às vezes é mais complicado, né? De exprimir a posição BP, por exemplo, é mais fácil de exprimir esse BP, porque é fixo, né? Em relação ao seu frame fixo, seja esse frame fixo, ele tem uma distância Lx e Ly para definir o ponto P em referência ao seu frame B, ok? Seja que é mais fácil de exprimir RBP em relação a B. Mas RBP em relação a B, não podemos colocar isso, adicionar a ROB em relação a I. Temos que exprimir RBP em relação a I. Né? Então, para poder fazer isso, né, nós vamos ter que considerar a rotação, né, a orientação, né, que tem esse frame em relação a esse frame aqui. Okay? E para fazer isso, temos que introduzir o conceito de rotation matrix, que é a matriz do frame B, exprimindo do frame I, seja RIB. Essa é uma matriz 3,3, nós vamos ver como que ela está formada, e nós vamos ter que, para poder transformar RBP em relação a B, para transformar isso em RBP em relação a I, nós vamos ter que pegar esse vetor RBP em relação a B e pré-multiplicar ele para a rotação dessa matriz aqui. Seja que nós vamos fazer RIB, que é a matriz de rotação que exprime a rotação de B, do frame B em relação ao frame I, seja uma rotação em torno de Z, nesse sentido, de Z I de Φ1, né? Então, nós vamos ter que pré-multiplicar essa matriz de rotação para esse vetor RBP em relação a B. Tá? Então, ROPI é igual a ROBI mais RIB vezes RBPB. Ok? Tá claro? Fácil. Tá? Como que ela é aí, se vocês estão olhando essa expressão aqui, dá para recombinar isso em forma matricial, porque fica mais fácil de fazer manipulação matricial. Esse se chama a matriz homogênea de transformação, onde que, se você pegar essa expressão aqui, você é capaz de formar uma matriz na forma matricial aqui. Seja que você coloca ROP um vetor de 2, essa é uma matriz 3,3, esse é um vetor 3,1, esse é um vetor 3,1, tem que colocar aqui, e se você multiplicar isso por isso, lembrar de como funciona a matriz, né? Eu faço ROPI é igual a RBP, a RIB vezes RBPB, mais ROBI vezes 1. É exatamente isso que temos, né? E para a segunda coisa, nós vamos ter, que temos que ter aí, nós vamos ter 0 vezes isso e 1 vezes 1. Isso é o fator de essa matriz aqui, seria, então aqui temos 0, 0, 0, 3, 0, né, porque são 3 ordinários, e aqui temos 1, porque esse é um fator de escala, mas é 1. Então, a gente não vai mexer com isso. Vocês mexem com isso com visão, né, mas não com robótica. Tá bom? Beleza? Essa é revisão para todo mundo? Quem nunca ouviu falar dessas coisas? Alguém nunca ouviu falar dessas coisas? Não? Bom, vamos lá, continuar. Então, vamos estudar um pouquinho mais essa matriz de rotação. Essa matriz de rotação significa que como que nós vamos conseguir ter essa matriz de rotação? Aqui, a rotação RIB, em relação ao frame B, e a rotação positiva, de direção positiva, exprimindo do coordenado frame I. Ou seja, temos o coordenado aqui, RIB, vai ser, a matriz RIB vai ser a matriz que vai fazer que esse frame I, aplicando essa matriz ao frame I, nós vamos chegar ao frame B, seja uma rotação pura em torno de Z, I, ok? Z nesse caso, ok? Como que faz? Seja que RI, essa rotação aí é RIB vezes RB, aí um ponto, então não tem vector, não tem essa coisa aqui. Como que ela é? Vocês vão ver que se eu pego esse vetor XB, que eu exprimo ele, eu vou projetar ele, esse vetor,
no frame de referência I. Como que eu vou fazer? Então, esse é um vetor unitário, então é 1, né? E aí, aqui, se eu projeto isso sobre o X aqui, eu vou ter essa distância aqui. Essa distância aqui é que? Né? Aqui temos um triângulo retângulo, né? Seja que isso é 1, seja que cosinus sabemos que cosinus φ é igual a essa distância que queremos, dividido pela distância aqui, esse unitário, dividido por 1. Seja que aqui, essa distância aqui é cosinus φ, ok? Se eu agora eu vou projetar esse vetor xb no vetor yi, né? Essa distância aqui e essa distância aqui é a mesma coisa, e sabemos que sinus φ é igual a essa distância aqui, dividido para essa distância aqui. Seja que aqui nós vamos ter sinus φ, né? A projeção disso aqui e sinus φ. A projeção desse ponto aqui sobre o ponto em Z. A projeção é zero, né? Porque estamos no plano YX, então é zero, né? Então, essa aqui é a projeção desse vetor do frame. Essa aqui é a projeção desse vetor do frame I. Esse vetor aqui, se você está olhando, na direção de X, né? Se eu projetar aqui, eu vou ter essa distância aqui é a mesma coisa que essa distância aqui. Essa distância aqui é sinus φ. Mas aqui está na direção negativa, então é menos sinus φ. Aqui, essa é a projeção de isso sobre o Y, aí vai ser essa distância aqui, essa distância é cosinus φ, é 0 em Z. E para Z, né, a projeção desse vetor ZB em ZI é 0, 0, em x e y, né? Não tem, né? E a distância desse ZB, né? O módulo desse ZB é 1, então é 1 aqui. Então, e aqui temos ZB. E se você tem 0, 0 e 1 aqui, significa que você está uma rotação pura em torno desse Z, desse eixo Z, desse eixo ZI. Ok? Exatamente isso que está acontecendo. Para passar do frame B do frame I ao frame B, estamos girando puramente em torno de ZI de φ, tá bom? Porque realmente me fala, quem nunca viu esse tipo de coisa, porque eu estou indo muito devagar para as pessoas que nunca viram isso, que pode ser um pouquinho complicado, mas se já vocês viram isso, então é super simples para você, então é para saber, porque essa aula tem de tudo, né? Alguém nunca viu isso? Ah, tá. Já para o Fernando já é lucro. Ok. Então, só para o Fernando, eu vou um pouquinho devagar. Tá. O Kleber via há muito tempo e não se lembra. É sempre bom também de ver. Tá, beleza. Mas, bom. Tá. Não, mas talvez os outros também estão dormindo. Eu consegui fazer eles dormir. Então, todo mundo está dormindo aqui. Então, vou falar baixo para não acordar eles. Então, ok? Então é assim. Outra coisa então das rotações é a inversão das rotações, né? Se vocês estão fazendo a rotação de I para B, a rotação de B para I é a matriz de rotação e a transposta dessa rotação. Seja que RIB seja a rotação de... Se eu pego esse frame B que eu estou girando ele para chegar de φ, então dizer eu vou chegar a fazer RIB, mas se eu quero voltar ao frame, a colocar isso coincidente com o frame I, eu vou fazer uma rotação negativa de φ, que é a transposta, se você olha, é realmente a transposta dessa coisa, seja que RBI é a transposta de RIB. A transposta, o que significa a transposta? É que você tem essa matriz, as linhas viram a coluna e as colunas viram a linha. Seja que RIB é igual a isso, né? RBI é igual a cos φ, aqui eu vou ter isso vai ser aqui, menos sin φ, isso vai ser aqui, 0, isso vai ser sin φ, cos φ, 0, e isso vai ser 0, 0, 0, 1. Você inverte a linha e as colunas. Tá? Beleza? Ok? Se eu quero escrever RBI,
em vez de R e B, basta só colocar isso menos e colocar ele aqui, porque a matriz tem essa propriedade. Ok? Ok. As composições também, você pode fazer uma composição de rotações. É aí que começa a ficar chato. Porque você pode fazer sucessivamente, várias rotações. Por exemplo, se você quer fazer uma rotação do vetor C, vai ser RCI vezes o vetor R. Mas RCI talvez é a rotação primeira, é a rotação em torno de B em relação a C, e depois uma rotação de I em relação a B. Então, desculpa, primeiramente uma rotação, tem que ir do outro lado. RCI vai ser primeiramente uma rotação de B, de I em relação a B, e depois uma rotação de B em relação a C. E isso significa que tem muito jeito de exprimir uma rotação. Ou você gira primeiramente em torno de Z, depois em torno de X, depois em torno de Z. Esse é um desses vários jeitos de exprimir o Euler. Pode ser ZYX ou XYZ, ou normalmente ZYX se chama Type Byron, o Cadence Angle. Mas é isso que estão usando no VF, mas ele está chamando isso de Euler Angle. Então tem, não sei quantos, não me lembro quantas combinações tem, acho que 12 ou 14 jeitos diferentes de escrever uma rotação, mesmo com Euler Angle. Fica complicado. Então, por isso, temos outra ferramenta que a gente não vai usar, que não usa 3 parâmetros, né, 3 rotações, mas que usa 4 parâmetros, que se chama Quaternion. E aí não tem como, os Quaternion tem 4 parâmetros, um parâmetro a mais, e aí não tem como errar na interpretação de que significa a rotação. Mas tudo bem, esse não vai ser o problema da gente. Beleza, vou ir, caraca, eu tenho que acelerar. Deixa eu ver. Vou acelerar um pouco. Então, a gente viu, voltando à nossa definição da posição espacial desse ponto P em relação ao frame I, a gente pode ser que sejamos interessados a saber onde que é esse ponto P para saber, para posicionar ele, mas podemos também querer saber a velocidade, né, desse ponto P. A velocidade, então, você sabe que a velocidade é derivada em relação ao tempo da posição, ou seja, onde que estava antes o ponto, onde que ele está agora e quanto tempo aconteceu entre o antes e agora. Esse delta T vezes a distância fica uma velocidade, tá certo? Então, aí podemos ver aqui que a referência, nós vamos usar o mesmo slide que temos, o vetor ROP em relação a I que temos antes, para poder ser uma velocidade, nós vamos chamar isso de V do ponto P em relação ao frame I, vai ser a derivada em relação ao tempo, R dot, do OP em relação a I, que também é um vetor 3,1. Mas para a rotação, vai ser a mesma coisa, essa matriz R e B, que é matriz 3,3, ela vai virar, nós vamos ter que derivar ela, fazer algumas coisinhas, vocês vão ver, ela vai virar uma ômega IB em relação a I, que é uma matriz 3,1, não uma matriz 3,3, uma matriz 3,1, essa é a velocidade angular, ok? E nós vamos ver também que tem homogêneo de transformação do mesmo jeito, né? Então, esse VP em relação a I, IVP, é a velocidade do ponto P, seja a derivada em relação ao tempo da posição do vetor, e esse ômega IB em relação a I vai ser a velocidade angular do frame que está fixo a esse body, né? Em relação ao frame inercial, sabe? Ao frame de referência, né? Ou a um frame, ou a um outro frame. E uma propriedade interessante é que esse ômega IB, em qualquer ponto desse corpo fixo, vai ser a mesma. Seja que a velocidade angular desse ponto é a mesma que o ponto P. Seja que se você conhece a velocidade angular desse ponto P, você conhece a velocidade angular desse ponto B aqui, o contrário, né? Tá? Significa que, então, a formulação da cinética do corpo rígido vai ser escrita assim: a velocidade do ponto P
em relação a I, vai ser a derivada do vetor OP em relação a I, que vai ser igual à velocidade do frame, né? A velocidade do frame fixa de um ponto, né? A velocidade de um ponto, que você conhece, que você está conseguindo detectar a velocidade, né? Que seja ROBI, normalmente onde colocamos o frame de referência fixa ao objeto, né? Mas o cross product da velocidade angular, né, desse corpo com o ponto que você quer saber a velocidade. Tá? Seja que vai ser possível determinar a velocidade de qualquer ponto, a velocidade em relação a um frame externo, de qualquer ponto desse objeto, a partir do momento que você sabe onde que esse ponto P, que esse ponto que você quer saber a velocidade, está localizado dentro do objeto, que se você conhece a velocidade angular desse objeto, né? E a velocidade de um ponto desse objeto. A partir disso, isso é um offset que tem que fazer, viu? Se você conhece a velocidade desse ponto P, a velocidade angular, você pode aplicar essa velocidade aqui, porque você sabe a posição relativa desse ponto P em relação a esse ponto B, que é o frame de referência ligado ao objeto. Tá? E como a combinação de translação e rotação, né? Sabendo que ômega IB em relação a I é invariante, então, sabendo a velocidade linear angular de um ponto, podemos descrever, então, o movimento completo desse objeto. Tá? Voltando, então, a como fazer para exprimir a derivada dessa matriz R, né? Em relação ao tempo dessa matriz de rotação, a velocidade angular do frame B em relação ao frame I, exprimindo no frame I, vai ser phi dot. E do mesmo jeito vai ser assim. Nós vamos ter que ômega IB em relação a I, se uma rotação pura em torno de Z, nós vamos ter phi dot aqui, tá? Ok? Ômega IB, aqui é a rotação, é a velocidade angular na direção de Z do frame B em respeito ao frame inercial, que aqui é um caso simples, porque é uma rotação pura em torno do frame de referência, né? Ou seja, em torno do contínuo que está aqui, o objeto está girando em torno desse contínuo aqui. Essa velocidade pura é fácil de definir. Mas quando a rotação, como que essa pode chegar a ser uma matriz, temos que usar os Q-symmetric matrix, seja que a relação entre matriz, para ter uma matriz 3-3, podemos, a partir de uma matriz 3-3, né, de rotação, podemos chegar a esses Q-symmetric, aqui, esses Q-symmetric vector matriz, né? Aí tem que usar isso. A ômega IB em relação a I, chapéu, é a derivada da rotação, né, da rotação que a gente tem, a matriz de rotação que temos, né, a derivada de cada um desses elementos a rotação tem, pré-multiplicada a transposta da matriz IB. Seja que se você faz o cálculo, aqui você chega nessa matriz aqui, é uma matriz onde a diagonal é zero, onde que temos todos os elementos aqui, aí vai ser zero, e nós vamos ter uma matriz aqui de rotação em torno de qualquer tipo de eixo aqui, né? Não só, aqui temos um caso particular onde que não temos rotação em torno de IB, de X, em torno do eixo X, nem em torno do X, em torno do epsilon, né? Ok? Então, a transformação, então, para fazer a transformação, nós vamos poder fazer, se você quer exprimir, se você conhece a rotação local, né, a velocidade angular local, né, em relação ao frame B, e que você quer exprimir ao frame inercial, basta só multiplicar essa velocidade angular exprimindo em B, pré-multiplicar para a matriz de rotação RB,
para poder ter a velocidade angular em relação à matriz ao frame I. Tá bom? Beleza? A rotação consecutiva, se exprimindo na mesma referência, pode ser adicionada assim, seja que ômega IC em relação a I é a mesma coisa que ômega IB em relação a I, mais ômega BC em relação a I. Tá? Tranquilo. Um pouquinho de base, mas tem que se relembrar dessas coisas e descobrir, né? Uma outra ferramenta cinemática super importante que nós vamos ter que usar é como calcular a velocidade a partir do vetor de posição, né? Seja que temos a posição e a velocidade em diferentes frames, né? Em diferentes frames, como que eu vou poder fazer? Então, se eu quero calcular a velocidade do vetor R dentro de um frame que está fixo, é simples, basta só, tipo, em relação à velocidade desse ponto, em relação ao contínuo da minha casa aqui, basta, esse frame está fixo, então basta só derivar a posição, como que eu falei, a posição anterior, a nova posição do ponto, menos a posição anterior ao intervalo dt anterior, essa diferença aqui de posição, vezes o delta t, né, o tempo que passou de aqui para aqui, e meu vetor de velocidade em relação ao frame fixo. Agora as coisas são um pouquinho mais complicadas quando eu quero exprimir essa velocidade em relação ao frame que está em movimento. Aí temos RB, né, em relação ao frame B, né, se eu quero saber o frame que está, você lembra o frame B, o frame que está fixo a esse objeto, né? Se eu quero saber a velocidade do frame B, a velocidade de um ponto em relação a uma coisa que se mexe, eu vou fazer RB e a derivada desse ponto em relação a B é igual a derivada em relação ao tempo desse vetor RB no local frame, mais a contribuição da rotação relativa do frame B ao frame fixo, né? Seja ômega IB de B, cross product, a velocidade desse ponto OB, ok? Essa é a contribuição do movimento do objeto, do frame de referência que está mexendo, né? Tá? É claro? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Esse exemplo é aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um pêndulo, não sei como falar. Enfim, se eu quero saber como que eu vou calcular a velocidade do ponto B em relação instantânea, né? Em relação a esse frame que está fixo, esse frame está fixo a essa coisa. Eu posso fazer duas coisas. A primeira coisa é determinar a posição do end effector, seja P, do ponto P, que é uma função desse ângulo alfa, desculpa, dentro do frame inercial, né? E depois a velocidade. Como que eu faço isso? Então, eu quero determinar a velocidade ROP em relação a I, aí eu posso projetar aí, então eu posso projetar, aí temos o ponto Rho aqui, essa é uma distância L. Se eu projeto esse ponto P em relação sobre o eixo X aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter essa distância aqui, esse L vezes sinus do ângulo phi. Vocês podem ver, né? Porque phi é aqui, né? Então, essa distância aqui é L vezes sinus phi. E essa distância aqui e essa distância que eu tenho aqui, tá? L sinus phi. Tá? A projeção agora desse ponto P sobre o eixo epsilon vai ser essa distância aqui. Essa distância aqui é L vezes cos phi, só que está aqui, nesse ponto aqui, então estamos na direção negativa, então menos L sin phi. E temos zero em relação à projeção ao frame zero, ao frame Z, ok? Agora a velocidade.
eu vou derivar isso, estamos derivando em relação ao frame fixo, então basta só fazer, podemos usar isso, né? Basta só derivar esse ROPI, porque I é fixo, em relação ao tempo. Para fazer isso, vamos fazer DROP em relação a DT. Você se lembra que o sinus em relação a phi é dependente do tempo, né? Então, a derivada disso em relação a tempo vai ser os sinus são simpáticos, então quando você deriva eles guardam o mesmo, eles viram cosinus, mas eles guardam o menos, eles guardam o sinal, quer dizer, então esse sinus phi vai ficar, esse L sinus phi derivado vai ser L cos phi, e o phi é derivado também, então vai ter que multiplicar para phi dot, porque dá para derivar, né, para phi dot. A derivada de phi dessa expressão aqui, em dt e phi dot, então dá para multiplicar para phi dot aqui, tá? Aí os cossinus não são simpáticos, então quando eles vão ser derivados, eles vão virar sinus, eles vão trocar o sinal, então aí temos o sinal menos, mas o cosinus vai virar um menos sin, menos, o menos vai sumir, então nós vamos ter o resultado L sinus phi vezes a derivada dessa coisa assim, phi dot. Então, e chegamos até essa velocidade do ponto P em relação ao frame I, que é igual a isso. Porém, o que queremos é a velocidade em relação ao frame P. Aí nós vamos ter que usar a outra instrução aqui, né? Estamos no moving frame, né? Esse RB é um moving frame, nós vamos ter que fazer V velocidade do ponto P em relação a B, isso que queremos pegar, que a velocidade do ponto P em relação a I, pré-multiplicado para a matriz de rotação que transforma o vetor B a um vetor I. Seja, é o contrário, né? É a transposta do vetor da matriz de rotação IB. Seja que se lembra a matriz de rotação IB era com menos aqui. Eu falei que se estamos fazendo BI, temos que fazer a transposta. Seja que a linha vira a coluna vira a linha. Aí temos a RBI, RIB é igual a isso, então RBI é igual a isso virar a coluna, seja que nós vamos ter aqui cos, isso vai aqui, menos sin é zero. E aqui nós vamos ter a segunda linha, vai ser a segunda coluna, nós vamos ter sin, cos zero. E isso vai virar isso, né? Então, mas é a mesma coisa, né? Então temos exatamente RBI, que é igual a, o menos vai aqui, né? Vezes pré-multiplicada a esse vetor VPI. E se você faz a multiplicação, nós vamos ter essa coisa aqui. Seja L dot phi 0 é 0. Essa vai ser a velocidade instantânea desse vetor exprimido no frame B, ok? Esse é um jeito de calcular. Tinha outro jeito de calcular, eu vou lembrar vocês. Outro jeito de calcular é determinar a posição do vetor B, ROPB, né? Primeiro, né? Ou seja, determinar isso em relação ao frame B, diretamente, né? Ao frame B. O que é essa relação? Qual é o vetor? Então, temos esse fixo, né? Seja que em x temos 0, em epsilon temos essa distância aqui, seja L, menos L, porque está muito negativo, o P em relação ao frame, a esse vetor é negativo L, ok? E em Z temos 0. Então, ROPB é igual a 0, menos L, 0. E já podemos diferenciar o frame usando simplesmente aquela moving frame, a coisa moving frame, né? Seja que sabemos que VBP é igual a derivado do frame OBP em relação a T. Então,
é fixa, então, a derivada vai ser zero, né? Podemos S derivada a t, S derivada ao tempo é independente do t zero, então zero. S menos L é independente do tempo, então é zero. E isso é derivado, zero derivado, d0 sobre dt igual a zero, d0 sobre, d menos L sobre dt igual a zero. Então temos 0, 0, 0 aqui. Mas, esse cross product aqui, você sabe como você faz um cross product? Né? Vamos colocar primeiramente ômega IB, B, sabemos que esse ômega IB em relação a B é 0, 0 phi dot, porque é uma rotação pura em torno de Z, phi dot, ok? Cross product com o vetor ROBP, que é 0 menos L0, e fazer o cross product, como eu faço o cross product? Você se lembra como que funciona? Eu tinha feito uma coisa assim. Então, para fazer esse cross product, vamos ver, eu coloco aqui, eu coloco então 0, 0 phi dot, cross product com 0 menos L, 0. 0, 0 phi dot, cross product com 0 menos L, 0. O que vocês fazem? Basta só escrever a primeira linha, você coloca isso embaixo disso, a segunda linha também você escreve embaixo disso, 0, e aqui vocês colocam menos L, ok? E aí vocês fazem assim, o seguinte, você faz isso, pegar a segunda linha, você faz isso vezes isso, menos isso vezes isso. 0 vezes 0, 0, menos phi dot vezes menos L. Menos faz. E o resultado você colocou aqui, em cima, né? Então você faz isso assim, isso assim, isso assim. Nós vamos ter, então, menos FD vezes menos L, fica phi dot L, ok? Depois você vai para a próxima linha aqui, as linhas aqui você faz FD vezes 0, menos 0 vezes 0, e você coloca na linha aqui. Não é muito claro aqui, vou fazer do outro jeito, para mostrar para vocês, só para você se lembrar. É o último slide, então não tem problema. Eu vou mostrar aqui na apresentação, vou desenhar. Vai ser mais fácil. Então, temos 0, temos 0, temos phi dot, temos cross product, né? 0 menos L e 0, ok? Eu estou desenhando super bem com a coisa. Como que eu faço para poder fazer essa coisa aqui? Então, eu pego a primeira linha, vou colocar aqui, 0, 0. A segunda linha, eu vou colocar aqui, 0, menos L. E simplesmente fazer assim. Eu pego isso vezes isso, menos isso vezes isso, e eu vou colocar aqui. Você já vou trocar de cor. Faço isso vezes isso, menos isso vezes isso, e vai aqui, né? Depois, isso é igual a aqui, 0 vezes 0, menos phi dot vezes menos L, S é igual a L phi dot. Depois eu faço isso, phi dot vezes 0, menos 0 vezes 0, igual, aqui, igual a 0. 0 vezes menos 1 vezes mais 0 vezes 0 igual a 0. Aí, tá bom? Perfeito? Perfeito. Aí, para quem não sabia fazer, agora sabe fazer. Vou compartilhar o screen de novo. Prometo, acabou, eu libero vocês. Exatamente, então, fazendo isso, né? Estamos chegando a phi dot menos L, mais o vetor aqui, temos aqui, então, essa coisa aqui. Pronto. Tá bom? Chegamos no mesmo resultado. Isso que é legal. Recapitulação. A gente viu algumas ferramentas, né? A gente viu como descrever o movimento, né? Ou seja, uma translação de um ponto onde que eu faço o vetor UP em relação ao frame I é igual ao vetor UB em relação ao frame I.
mais o vetor RB em relação ao frame I. Dá para fazer isso porque tudo está em relação à mesma coisa. Se não está, você tem que transformar isso, né? Transformar isso, como a gente viu, usando essa coisa aqui, seja aqui seria de fazer ROP em relação, se você tem ROP em relação a O, você vai ter que pré-multiplicar esse ROP em relação a O para a rotação do IB, né? RIB, que é a rotação do frame B em relação ao frame I. Pré-multiplicar isso. Essas rotações ROP em relação a B é igual a RIB, RBI em relação a I, vezes o vetor RBP em relação a I. Essa rotação, que não sei encaixar aqui, mas é a mesma coisa. E tem as rotações homogêneas, que são uma construção matricial para exprimir um vetor que está incrementando de 1 em relação ao vetor experimental, onde você está combinando uma matriz 3,3 de rotação com um vetor 3,1 de translação, onde você coloca 3,0 aqui e 1 aqui. Essa é a matriz homogênea de transformação. Se você pré-multiplicar essa matriz de transformação para esse vetor aqui, você chega a esse vetor aqui. Ok? A gente viu a velocidade angular, né? Que pode ser adicionada, né? Se estão exprimindo do mesmo jeito. E vimos também a diferenciação da posição dos vetores, ou seja, o vetor R em relação a B vira um vetor, uma velocidade em relação a B, usando essa fórmula aqui, onde que isso não existe se o frame é fixo. Tá? Se o frame de referência B, se o frame de referência B é fixo, você vai ter aqui 0,00. Então, isso vai sumir. E basta só derivar a posição do vetor B em relação ao tempo para poder receber, derivar esse vetor em relação ao tempo, derivar, só isso é suficiente para descrever um movimento em relação ao frame fixo. Se o frame não é fixo, tem que multiplicar para a contribuição do movimento desse frame. Né? A energia de movimento interno, né? Essa coisa está girando, né? Essa coisa está girando e andando, então tem uma contribuição da velocidade angular do próprio objeto, ela vai dar uma certa energia para esse ponto. E isso pode ser que temos uma velocidade assim e que o objeto também está se deslocando. Então, se o ponto do víttice é externo, temos a velocidade de qualquer ponto, pode ser definida aqui, com essa contribuição da velocidade do corpo, a velocidade angular do próprio corpo, mais a contribuição da velocidade interna, né? A própria velocidade de rotação, quer dizer, a própria rotação do objeto. Tá? Beleza? Tá tudo claro? Podemos encerrar aqui com 11 minutos de atraso, né? Mas eu fui muito devagar porque são ferramentas de base que são sempre o importante era de rever essas ferramentas e principalmente era de ver como que eu vou descrever as coisas, porque tem milhares. Tem muita gente que desenha isso diferentemente. Eu gostei muito dessa apresentação porque ela fica muito clara, onde que estamos colocando o frame de referência do outro lado, às vezes está em cima, às vezes está do outro jeito, às vezes... Aí é bem claro porque tem realmente todas as operações e até dá para fazer sentido se você não se lembra. O BP eu tenho o B desse lado, eu tenho esse vetor RI, BP, então I aqui, a rotação I aqui, o I estão circulando aqui, eu estou fazendo o B vir aqui, o B, e aqui eu tenho o P, né, porque O é o centro do frame I, então fica ROP em relação ao B. Pronto. Tá? Era mais para ter essa coisa. Beleza? Bom, por favor, dá uma olhada nessas coisas, tenta entender em detalhe, especialmente esse exercíciozinho aqui, que a gente mostrou aqui, tentar entender bem essa coisa aqui, e uma vez que está bem entendido, nós podemos passar para as coisas um pouquinho mais veludas, usando o jacobiano, que nós vamos ver que na verdade vai ser simples, mas é uma coisa que
minha aula é sempre feita para as pessoas como, por exemplo, o Fernando, né, que ele nunca tinha visto, né? O Fernando nunca tinha visto, então. Não, que é? Eu não me lembro. Então, é para todo mundo conseguir fazer o exercício. Né? Seja que eu estou apresentando isso de um jeito que todo mundo vai ser capaz de fazer a atividade, que vai ser várias coisas, incluindo de fazer o movimento, de controlar o movimento circular de uma perna. Fazer que a perna faz seguir um movimento circular. Esse eu vou passar para vocês. Nós vamos usar isso, vocês vão entender, vai ser legal. Beleza? Obrigado, gente. Tenho que devolver vocês. Bom final de semana e até a próxima aula de terça-feira. Tchau, tchau. Bom final de semana.